Eles disseram que ela destruiu a própria vida na noite em que se levantou em um salão repleto da elite de Copenhague e chamou um conde de ladrão na frente de embaixadores estrangeiros. Disseram que ele construíra a vida inteira sobre um único princípio, que a reputação, uma vez perdida, jamais poderia ser recuperada. O que ninguém disse, o que ninguém poderia ter previsto, era que um decreto real os uniria por 6 meses, forçando a mulher mais incontrolável do reino a ficar sob os cuidados de seu duque mais implacável. Esta não é uma história sobre domesticação. É uma história sobre 2 pessoas que acreditavam não ter mais nada a perder, até arriscarem se perder um no outro. Se quiser mais histórias como esta, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho. Esta vai ficar com você por um longo período. A noite de 15 de outubro de 1825 começou, como todas as outras, no palácio de Amalienborg. O cheiro de velas de cera de abelha misturava-se ao perfume de cravo do vinho quente servido em taças de cristal da Boêmia. As conversas fluíam em 3 línguas, dinamarquês, alemão e francês, enquanto a elite de Copenhague circulava pelos salões dourados, rindo educadamente, inclinando cabeças, cumprimentando embaixadores com reverências calculadas. Freja Nordström estava sentada perto de uma das janelas altas, observando os candelabros lançarem sombras dançantes sobre os rostos ao redor. Ela usava um vestido de seda verde escuro, simples demais para a ocasião, mas era o único que sua mãe ainda conseguira pagar depois que as dívidas começaram a aparecer. Suas mãos, manchadas de tinta de tanto revisar documentos nas últimas semanas, estavam cuidadosamente escondidas sob as luvas de renda branca. Ela não deveria estar ali. Sua família, novos barões, títulos comprados com o dinheiro do comércio de especiarias, nunca era verdadeiramente bem-vinda. Mas o convite havia chegado, e sua mãe, Birgit, insistira. Precisamos ser vistos. Precisamos que eles se lembrem de que ainda existimos. Freja sabia que o convite não era um gesto de cortesia, era uma armadilha. Do outro lado do salão, o conde Wilhelm Krabbe ria alto demais, gesticulando com um cálice de champanhe enquanto contava alguma anedota a um grupo de diplomatas prussianos. Ele era alto, de barba ruiva cuidadosamente aparada, e usava um colete de brocado tão pesado em ouro que parecia ridículo. Krabbe tinha 40 e poucos anos, mas a bebida e o vício em jogos de cartas haviam começado a marcar seu rosto com uma palidez doentia. Ele também era o homem que havia roubado a fortuna de seu pai. Freja prendeu a respiração. Sua mão direita deslizou para dentro da pequena bolsa de veludo que carregava, tocando as bordas dos papéis cuidadosamente dobrados que guardava ali. Contratos, recibos, documentos de navegação falsificados. Semanas de investigação silenciosa, de subornar um antigo secretário do conde, de cruzar números que não fechavam. Ela sabia a verdade. Krabbe havia desviado fundos de dezenas de comerciantes ao longo dos últimos 5 anos, usando sua posição como administrador dos contratos de importação do porto de Copenhague. Ele forjava documentos, inflacionava custos de taxas, embolsava a diferença. O pai de Freja, barão Henrik Nordström, descobrira a fraude 3 meses antes de morrer de forma súbita. Um ataque no coração, disseram os médicos. Mas Freja se perguntava se a pressão, o medo de confrontar um homem tão poderoso, não havia matado Henrik antes que ele pudesse expor a verdade. Agora, ela faria o que o pai não conseguira. O jantar foi anunciado. Os convidados começaram a mover-se em direção ao grande salão de banquetes, onde mesas longas, cobertas com toalhas de linho branco, aguardavam. Freja foi conduzida ao seu lugar, longe da mesa principal, é claro, perto do final da fila de nobres, menores e esposas de funcionários diplomáticos. Ela não se importou.
Dali conseguia ver tudo. Crabbe sentou-se à mesa de honra, ao lado de um embaixador sueco e de um conselheiro da corte prussiana. O rei Frederick VI estava presente, uma figura robusta e severa na cabeceira, seus olhos pequenos e astutos, observando tudo com interesse silencioso. A comida foi servida. Salmão defumado, carne de javali ao molho de ameixa, batatas assadas com manteiga de ervas. Freja mal tocou no prato. Seu estômago estava apertado demais. Ela esperou. Quando os discursos começaram, o embaixador sueco falando sobre relações comerciais, o conselheiro prussiano elogiando os esforços dinamarqueses na recuperação econômica pós-guerra, Crabbe se levantou, sorridente, e ergueu sua taça. Vossa Majestade, distintos convidados, começou ele, a voz arrastada e confiante. É uma honra servir a coroa dinamarquesa na administração de nossos portos. Sob minha gestão, os contratos de navegação têm sido conduzidos com transparência absoluta e os lucros para o reino nunca foram tão altos. Houve aplausos educados. Freja sentiu a bile subir. Ela se levantou. O movimento foi tão súbito que a cadeira rangeu contra o piso de mármore. As conversas ao redor dela cessaram como velas apagadas por uma rajada de vento. Cabeças viraram, olhos se arregalaram. Senhor Conde, disse Freja, a voz clara e firme cortando o silêncio. Com todo o respeito, o senhor é um mentiroso. O salão congelou. Crabbe piscou, confuso, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. O embaixador sueco deixou o garfo cair. O rei Frederick VI inclinou-se ligeiramente para a frente, as sobrancelhas franzidas. Senhorita Nordström, murmurou alguém atrás dela, a voz cheia de horror. Mas Freja não parou. Ela tirou os documentos da bolsa e deu um passo à frente, suas mãos tremendo levemente, mas sua voz mantendo-se firme. Nos últimos 5 anos, disse ela, caminhando em direção à mesa principal, o conde Crabbe desviou mais de 50.000 rigsdaler dos fundos de contratos de navegação. Ele falsificou assinaturas, inflacionou custos de taxas portuárias e embolsou a diferença. Tenho aqui os contratos originais, as cópias adulteradas e os registros bancários que provam cada centavo roubado. Ela colocou os papéis sobre a mesa diante do rei. O silêncio era absoluto. Freja podia ouvir o próprio coração batendo, o som do sangue correndo em seus ouvidos. Ela sabia que não havia volta. Sabia que naquele momento havia cruzado uma linha da qual não poderia retornar. Crabbe levantou-se lentamente, o rosto vermelho de raiva contida. Mas então, surpreendentemente, ele riu. Uma risada curta, seca, cheia de desprezo. Vossa Majestade, disse ele, fazendo uma reverência ao rei, sem tirar os olhos de Freja, peço desculpas pela interrupção desta pobre criatura. É evidente que a senhorita Nordström está sofrendo de uma histeria típica de moças que perderam seus pais recentemente. O luto, como sabemos, pode afetar a mente feminina de maneiras imprevisíveis. Houve murmúrios de concordância. Cabeças balançaram. Freja sentiu o chão desabar sob seus pés. Não sou histérica, disse ela, a voz tremendo agora não de medo, mas de fúria. Sou a única pessoa nesta sala com coragem suficiente para dizer a verdade. Verdade? Crabbe deu um passo em direção a ela, o sorriso ainda no rosto. Minha querida, você é filha de um comerciante que comprou um título de barão para parecer respeitável. Não tem educação formal, não tem conexões, não tem nada além de uma obsessão inadequada com assuntos que não compreende. Se eu fosse seu pai, sentiria envergonha. As palavras atingiram Freja como chicotadas. Ela abriu a boca para responder, mas Crabbe virou-se para o rei. Majestade, sugiro que a senhorita seja escoltada para fora. Ela claramente precisa de descanso e talvez de cuidados médicos apropriados.
O rei não respondeu imediatamente. Seus olhos se moveram de Crabbe para Freja, depois para os documentos sobre a mesa. Ele os pegou, folheou lentamente. O salão inteiro prendia a respiração. Finalmente, Frederick VI falou. Conde Crabbe, esses documentos serão investigados. Se houver qualquer indício de irregularidade, o senhor será convocado para prestar esclarecimentos. Crabbe inclinou a cabeça, confiante. Naturalmente, Majestade. Estou à disposição. O rei voltou-se para Freja. Seus olhos eram frios, calculistas. Senhorita Nordstrom, agradeço sua preocupação com os interesses da coroa. No entanto, este não é o fórum adequado para tais acusações. Sugiro que se retire. Freja sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas não as deixou cair. Ela fez uma reverência rígida, virou-se e caminhou em direção à saída. Cada passo parecia levar uma eternidade. Ela podia sentir os olhares cravados em suas costas, os sussurros começando a se espalhar como fogo. Quando finalmente saiu do salão, o ar frio da noite de outono atingiu seu rosto como um tapa. Ela se apoiou contra uma das colunas de mármore do pátio, tremendo. Havia feito a coisa certa. Sabia que havia. Mas, de alguma forma, isso não importava, porque naquele momento Freja Nordstrom percebeu que não havia dito a verdade ao poder. Havia apenas se tornado a louca que desafiara a ordem natural das coisas, e o mundo jamais perdoaria isso. Os 3 dias seguintes foram uma espiral descendente. Na manhã seguinte ao jantar, Freja acordou com o som de carruagens parando em frente à residência da família. Ela correu até a janela e viu 3 visitantes, damas da sociedade que costumavam tomar chá com sua mãe, saindo apressadamente, como se a casa estivesse infectada por peste. Birgit estava sentada na sala de estar, pálida como cera, com um lenço amassado nas mãos. Quando Freja entrou, sua mãe não levantou os olhos. Lady Merck cancelou o chá de amanhã, disse Birgit, a voz vazia. Lady Sørensen disse que está doente. Madame Dahl nem se deu ao trabalho de enviar uma mensagem. Freja sentou-se ao lado da mãe, tentando segurar suas mãos, mas Birgit as afastou. Você sabia que isso aconteceria, murmurou a mãe. Sabia, e ainda assim... Mamãe, eu tinha provas. O Conde Crabbe tem amigos em todas as cortes da Europa. Birgit levantou-se, finalmente encarando a filha. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ele janta com embaixadores, ele empresta dinheiro a príncipes. E você, uma moça de 24 anos, sem marido, sem proteção, pensou que poderia simplesmente acusá-lo diante do rei e sair vitoriosa? As palavras eram como veneno. Freja engoliu em seco. Eu fiz o que o papai teria feito. Seu pai está morto. A voz de Birgit quebrou. E agora você destruiu o que restava do nome dele. Seu irmão Lars foi expulso da Academia Naval esta manhã. Disseram que não querem associação com nossa família. Disseram que somos problemáticos. Freja sentiu o mundo girar. Lars tinha apenas 17 anos. Sonhava em ser oficial da Marinha desde criança. Não, sussurrou ela. Não, isso não pode estar acontecendo, mas estava. No segundo dia, os criados começaram a pedir demissão. Primeiro a criada de quarto, depois o cocheiro, depois a cozinheira. Apenas a velha governanta Marta permaneceu, e mesmo ela evitava olhar diretamente para Freja. No terceiro dia, uma carta chegou, o selo real. Freja a abriu com mãos trêmulas. A senhorita Freja Nordstrom é convocada a comparecer à residência Nordstrom amanhã, 19 de outubro, às 3 horas da tarde, para receber comunicado oficial de Sua Majestade o Rei. Freja mostrou a carta à mãe. Birgit apenas fechou os olhos e murmurou uma oração.
No dia seguinte, exatamente às 3 horas, uma carruagem parou em frente à casa. Não era uma carruagem real. Era simples, preta, discreta. Um homem desceu. Freja o observou da janela do segundo andar. Ele era alto, talvez 1,85 m, de ombros largos e postura ereta como uma coluna de granito. Usava um sobretudo de lã escura, imaculadamente cortado, e um chapéu de abas largas que escondia parcialmente o rosto. Mas quando ele olhou para cima, Freja viu seus olhos. Azul-aço, frios, penetrantes. Era o Duque Magnus Vandenberg. Freja o conhecia apenas de nome e de uma única aparição em um baile 2 anos antes. Ele era viúvo, recluso, dono de vastas propriedades no norte da Zelândia. Diziam que ele raramente saía de sua propriedade, Jagerspris, desde que sua esposa morrera no parto. Diziam que ele era inflexível, austero, incapaz de sorrir. E agora ele estava aqui. Birgitte desceu as escadas apressadamente, arrumando o cabelo, tentando parecer apresentável. Freja a seguiu lentamente, o coração martelando no peito. A governanta Marta abriu a porta. O duque entrou, tirou o chapéu e fez uma reverência breve e formal para Birgitte. Baronesa Nordström, disse ele. A voz era grave, controlada, sem nenhum traço de emoção. Peço desculpas pela intrusão. Tenho assuntos urgentes a tratar com sua filha. Birgitte abriu a boca, fechou, depois fez um gesto em direção à sala de estar. Por favor, Vossa Graça, podemos oferecer chá? Não será necessário. Ele caminhou até a sala de estar e aguardou. Freja desceu o último degrau e entrou, fechando a porta atrás de si. Ficaram em silêncio por um momento, estudando-se. Magnus Vandenberg era ainda mais imponente de perto. Seu rosto era marcado por linhas de preocupação ao redor dos olhos e da boca, e havia fios grisalhos nas têmporas de seus cabelos castanho escuros. Ele parecia cansado, mas não fraco. Parecia um homem que carregava o peso do mundo nos ombros e havia aprendido a não reclamar. Senhorita Nordström, disse ele finalmente, tirando um envelope do bolso interno do sobretudo. Fui enviado pelo rei Frederick VI para entregar isto pessoalmente. Ele estendeu o envelope. Freja o pegou, sentindo o peso do selo de cera real. Ela o abriu. Leu novamente. E então, pela primeira vez desde o jantar, Freja Nordström sentiu medo verdadeiro. O decreto era breve, formal e devastador. Em vista dos recentes eventos e em consideração ao bem-estar e à posição pública da senhorita Freja Nordström, fica decretado que ela será colocada sob a supervisão e autoridade de Sua Graça, o Duque Magnus Vandenberg, por um período de 6 meses. Durante esse tempo, ela residirá em Jagerspris e conduzirá-se de acordo com a orientação e a discrição dele. O não cumprimento resultará na retirada da proteção e do patrocínio real, o que, por sua vez, levará à sua exclusão da sociedade de Copenhague e à severa diminuição da posição remanescente de sua família. Freja ergueu os olhos lentamente, encontrando o olhar gélido do duque. Isto é um exílio, sussurrou ela. É uma oportunidade, corrigiu Magnus, sem emoção. 6 meses de silêncio, de conduta apropriada, e sua reputação pode ainda ser recuperada. Recuperada? A voz de Freja disse a verdade. Crabbe é um ladrão. E você, disse Magnus calmamente, é uma mulher que acusou um conde diante de diplomatas estrangeiros sem permissão, sem decoro e sem considerar as consequências. O rei não pode permitir que isso fique sem resposta. Então ele me pune por ter razão? Ele a pune por ser imprudente. Freja sentiu lágrimas de raiva queimar em seus olhos. Ela amassou o decreto nas mãos. E se eu recusar? Magnus inclinou a cabeça levemente. Então você condena não apenas a si mesma, mas sua família.
Seu irmão nunca terá outra chance na Marinha. Sua mãe será excluída de toda a sociedade respeitável. Cada porta que permanece, mesmo que ligeiramente entreaberta, se fechará para sempre. Era uma sentença de morte social, e Magnus a entregava com a mesma frieza com que um carrasco levantaria um machado. Freyja fechou os olhos. Respirou fundo. Quando eu parto? Amanhã ao amanhecer. Você pode trazer uma mala. Nenhuma criada pessoal, nenhuma acompanhante, nenhuma testemunha, o senhor quer dizer. A expressão do Duque não mudou. 6 meses, senhorita Nordstrom, e então sua vida pode recomeçar. Ou pode acabar. A escolha é sua. Ele colocou o chapéu de volta, fez uma reverência breve e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, parou e olhou para trás. Traga roupas quentes, disse ele, quase gentilmente. Jägerspris não é Copenhague. E então ele se foi. Freyja ficou parada no meio da sala de estar vazia, o decreto ainda amassado em sua mão, e percebeu que sua vida, tal como a conhecia, havia acabado. Amanhã ela se tornaria prisioneira de um estranho, e não havia nada que pudesse fazer para impedir isso. A carruagem do Duque Magnus Vandenberg partiu de Copenhague às 5 da manhã, quando o céu ainda estava da cor de ardósia molhada. Freyja havia dormido apenas 2 horas, e mesmo assim um sono agitado, cheio de pesadelos, onde ela afundava em águas geladas, enquanto rostos familiares a observavam da margem sem estender as mãos. Ela trouxera apenas uma mala de couro, como instruída. Dentro, 4 vestidos simples, roupas íntimas, um chale de lã que pertencera à avó, um livro de poemas de Eulenschläger que o pai lhe dera no aniversário de 15 anos, e o diário encadernado em couro verde, onde anotava tudo, nomes, datas, traições. A despedida fora breve e silenciosa. Birgitte mal conseguira olhar para a filha, os olhos inchados de tanto chorar. Lars, o irmão mais novo, abraçara Freyja com força, sussurrando: "Não é sua culpa." Mas ambos sabiam que era mentira. Ela escolhera a verdade em vez da segurança, e agora todos pagavam o preço. Magnus não desceu da carruagem para buscá-la. Apenas enviou o cocheiro, um homem de meia-idade chamado Niels, que carregou a mala sem pronunciar uma palavra. Quando Freyja subiu, o Duque estava sentado do lado oposto, olhando pela janela, os dedos entrelaçados sobre o colo. Ele usava o mesmo sobretudo escuro de ontem, e o interior da carruagem cheirava levemente a couro, madeira de cedro e algo indefinível, talvez solidão. Eles viajaram em silêncio absoluto. Quanto mais se afastavam de Copenhague, mais a paisagem mudava. As casas elegantes de pedra calcária deram lugar a fazendas modestas, campos de cultivo já colhidos e, eventualmente, florestas densas onde a luz mal penetrava. O ar ficou mais frio, mais úmido. Freyja puxou o chale ao redor dos ombros, mas não ajudou muito. Magnus, ela notou, não parecia sentir o frio. Ele permaneceu imóvel durante toda a viagem, como uma estátua talhada em gelo. Jägerspris apareceu como uma sombra através da neblina. A propriedade ficava no extremo norte da Zelândia, cercada por florestas de faias e pinheiros que se estendiam até onde a vista alcançava. O castelo em si era de pedra cinza, com torres quadradas nos cantos e janelas estreitas que pareciam olhos vigilantes. Havia algo medieval nele, algo que pertencia a uma época de cavaleiros e cercos, não ao século XIX. A carruagem parou diante da entrada principal. Niels desceu primeiro e abriu a porta. Magnus saiu sem esperar, e Freyja o seguiu, pisando no cascalho molhado que rangia sob as botas. "Siga-me!" disse Magnus, a primeira frase completa em 4 horas. Ele caminhou em direção à porta dupla de carvalho, que se abriu antes mesmo de ele tocá-la. Uma mulher apareceu.
baixa, talvez na faixa dos 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque apertado e um avental imaculadamente branco sobre o vestido preto. Seus olhos eram castanhos e afiados, examinando Freja de cima a baixo em 2 segundos. "Margrethe", disse Magnus, "esta é a senhorita Nordström. Ela ficará no quarto da ala leste." "Sim, Vossa Graça." A voz da mulher era firme, sem traço de calor. "Preparei tudo conforme instruído." Margrethe, percebeu Freja, era a governanta. E pela forma como ela olhava para a recém-chegada, estava claro que não aprovava a presença dela ali. Magnus subiu uma escada larga de pedra sem esperar, e Freja o seguiu, seus passos ecoando nos corredores vazios. Eles passaram por várias portas fechadas, todas de madeira maciça, algumas com fechaduras ornamentadas. Magnus parou diante de uma delas no final de um corredor comprido e a abriu. "Este será seu quarto", disse ele. Freja entrou. O quarto era grande, mas austero. "As refeições serão servidas às 8 da manhã, 1 da tarde e 7 da noite", disse Magnus, ainda parado na porta. "Você terá 2 horas de estudo todas as manhãs na biblioteca. História, etiqueta, literatura francesa. Margrethe supervisionará. Às tardes poderá caminhar pelos jardins, mas apenas dentro dos limites marcados. Não tente ir além das cercas." "Por quê?" Freja virou-se para encará-lo. "Tem medo que eu fuja?" Os olhos azul-aço encontraram os dela. "Tenho medo de que se perca. A floresta aqui é densa e perigosa. Lobos, pântanos escondidos. Todos os anos, alguém desaparece." Ele falou sem emoção, como se estivesse lendo um manual de instruções. "Entendi", disse Freja friamente. Magnus assentiu. "O jantar será servido em 1 hora. Vista-se adequadamente." Ele fechou a porta e Freja ouviu seus passos se afastarem pelo corredor, cada som ecoando como batidas de um sino fúnebre. Ela ficou sozinha. Freja caminhou até a janela, apoiando a testa contra o vidro frio. Lá fora, os primeiros flocos de neve começavam a cair, leves e delicados, pousando sobre os galhos nus das árvores. Outono ainda, mas já havia um prenúncio do inverno rigoroso que se aproximava. Ela pensou em Copenhague, nas ruas movimentadas, nos salões iluminados, nas conversas animadas. Pensou em sua mãe, em Lars. Pensou em tudo o que havia perdido. E então, pela primeira vez, desde a noite do jantar, Freja Nordström permitiu-se chorar. O jantar foi servido em uma sala que parecia grande demais para 2 pessoas. A mesa podia acomodar facilmente 20 convidados, mas havia apenas 2 lugares postos, um em cada extremidade. Freja desceu pontualmente às 7, usando um dos vestidos simples de lã azul marinho. Magnus já estava sentado, lendo um jornal dobrado ao lado do prato. Ele levantou os olhos brevemente quando ela entrou, fez um gesto para que se sentasse e voltou à leitura. Uma criada jovem serviu a sopa. Era uma sopa de ervilha espessa, com pedaços de presunto defumado. Cheirava bem, mas Freja mal conseguia engolir. A distância entre ela e Magnus parecia absurda. Para falar, teria que gritar. Comeram em silêncio. Depois da sopa, veio carne de veado assada com batatas e couve refogada. A criada, cujo nome Freja descobriria mais tarde ser Alva, servia com mãos trêmulas, claramente intimidada pela presença do duque. Freja observou Magnus enquanto ele comia. Ele cortava a carne com precisão cirúrgica, mastigava devagar, bebia pequenos goles de vinho tinto entre as garfadas. Tudo metódico, controlado. Não havia prazer ali. Era um ato de necessidade biológica, nada mais. Ela se perguntou quando fora a última vez que ele sorrira. "Vossa Graça", disse Freja finalmente, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo. Sua voz ecoou pela sala. Magnus levantou os olhos. "Sim?"
Posso perguntar por que aceitou este arranjo? Ele colocou os talheres no prato, dobrou o guardanapo lentamente. Porque o rei me ordenou. E o senhor sempre obedece ordens? Sempre. Mesmo quando elas são injustas? Algo passou pelo rosto de Magnus. Foi rápido. Um lampejo de irritação, tristeza. Freja não teve certeza. Justiça, disse ele calmamente. É uma abstração filosófica. Dever é concreto. Prefiro lidar com o concreto. Então o senhor não se importa que eu tenha sido forçada a vir para cá? Que minha vida tenha sido destruída por dizer a verdade? Magnus segurou o cálice de vinho, girando-o lentamente entre os dedos. Não, disse ele. Não me importo. A resposta foi tão fria, tão brutal, que Freja sentiu como um tapa. Ela se levantou, jogando o guardanapo sobre a mesa. Então o senhor é tão cruel quanto todos os outros. Ela virou-se para sair, mas a voz dele a deteve. Senhorita Nordstrom. Freja parou, mas não se virou. Eu disse que não me importo, continuou Magnus, porque seu sofrimento não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é garantir que, ao final destes 6 meses, a senhorita tenha uma chance de reconstruir sua vida. Se escolher desperdiçar esse tempo com autocomiseração e ressentimento, isso é uma escolha sua. Mas não espere minha simpatia. Freja cerrou os punhos. O senhor não entende nada. Entendo, disse Magnus, a voz ainda calma, que ações têm consequências, e que aceitar essas consequências com dignidade é a única forma de seguir em frente. Freja finalmente se virou, encarando-o do outro lado da mesa. O senhor perdeu alguém, não foi? É por isso que vive aqui sozinho, neste castelo vazio. O senhor está fugindo. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Magnus levantou-se lentamente, os olhos nunca deixando os dela. Boa noite, senhorita Nordstrom, disse ele, a voz perigosamente baixa. Sugiro que se retire para seu quarto e reflita sobre os limites da cortesia. Ele saiu da sala de jantar, deixando Freja sozinha com o eco de suas próprias palavras. Ela havia acertado um nervo, e de alguma forma isso não a fez se sentir melhor, apenas mais solitária. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina sufocante. Todas as manhãs, Freja acordava com o som de Alva batendo na porta, trazendo uma bacia de água morna para lavar o rosto. Ela se vestia, descia para o café da manhã, sempre sozinha. Magnus já havia comido e saído para inspecionar as terras. E então seguia para a biblioteca. Margaret aparecia pontualmente às 9 horas, carregando livros de etiqueta e gramática francesa. As lições eram monótonas e claramente projetadas para transformar Freja em uma moça adequada, silenciosa, obediente, invisível. Freja fingia prestar atenção, mas na verdade passava as horas estudando os livros que Margaret não selecionava. Encontrou volumes sobre economia política, teoria jurídica, até tratados sobre navegação marítima. Ela copiava trechos em seu diário, anotava ideias, mantinha a mente ocupada. À tarde, depois do almoço solitário, ela caminhava pelos jardins. Sempre dentro dos limites, sempre sob o olhar vigilante de Niels, o caseiro, que trabalhava na horta, mas claramente tinha ordens para observá-la. Ao anoitecer, vinha o jantar. E sempre, sempre o silêncio. Tudo mudou na terceira semana, em uma noite de tempestade. Freja havia ido dormir cedo, exausta pela monotonia do dia, mas acordou por volta da meia-noite com o som de algo que não era o vento. Era música. Ela se sentou na cama, esfregando os olhos. O som vinha de baixo, distante, mas inconfundível. Um piano. Freja levantou-se, envolvendo-se no roupão de lã, e abriu a porta do quarto.
O corredor estava escuro, iluminado apenas por uma vela solitária em um castiçal na parede. O som do piano era mais claro agora, uma melodia lenta, melancólica, cheia de dor contida. Ela desceu a escada principal seguindo o som. Ele vinha do salão de música, uma sala que Freja só vira de relance. Margrethe mantinha a porta sempre fechada. Mas agora estava entreaberta e a luz de velas escapava pela fresta. Freja aproximou-se silenciosamente, espiando pelas portas de vidro embaçado. Magnus estava sentado ao piano de cauda, os dedos movendo-se sobre as teclas com uma habilidade surpreendente. Ele tocava de memória, os olhos fechados, o rosto relaxado de uma forma que Freja nunca vira. Não havia rigidez ali, apenas tristeza profunda, como um poço sem fundo. A música era de Beethoven, reconheceu Freja. A sonata, quase uma fantasia, também conhecida como Sonata ao Luar. Seu pai costumava tocá-la quando estava triste. Ela observou, hipnotizada. Pela primeira vez, Magnus parecia humano, vulnerável. A música fluía através dele como se fosse a única linguagem que ainda sabia falar. E então, de repente, ele parou. Suas mãos ficaram suspensas sobre as teclas por um momento, tremendo levemente. E então ele as abaixou, lentamente, cobrindo o rosto com as palmas. Freja viu seus ombros subirem e descerem. Ele estava chorando, silenciosamente, sem som, mas chorando. Ela deveria ter se afastado. Deveria ter voltado para o quarto e fingido que não vira nada. Mas não conseguiu, porque naquele momento Freja entendeu algo fundamental sobre o Duque Magnus Vandenberg. Ele não estava fugindo do mundo, ele estava se punindo. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Freja quebrou o silêncio. "O senhor toca muito bem piano", disse ela. Magnus, que estava passando manteiga no pão, parou. Seus olhos encontraram os dela, afiados, desconfiados. A senhorita estava me espionando. Eu ouvi música, desci para ver. Ele colocou a faca no prato com um clique metálico. Não faça isso novamente. Por que não? Porque eu disse. Freja cruzou os braços. O senhor também toca para se punir? Ou é apenas mais uma obrigação vazia como tudo o mais em sua vida? O rosto de Magnus enrijeceu. Tome cuidado, senhorita Nordström. Ou o quê? O senhor vai me trancar? Me mandar de volta para Copenhague? Faça. Pelo menos lá eu não teria que jantar com um homem que age como se estivesse morto. Magnus levantou-se tão abruptamente que a cadeira caiu para trás. Ele caminhou ao redor da mesa, parando a apenas alguns passos dela. Seus olhos ardiam com uma raiva fria. A senhorita não sabe nada sobre mim, disse ele a voz baixa e perigosa. Eu sei, respondeu Freja, levantando-se também, que o senhor perdeu alguém, que ainda guarda os aposentos dessa pessoa trancados, que toca piano às 3 da manhã porque não consegue dormir, que se afastou do mundo porque tem medo de sentir qualquer coisa novamente. Pare. Por quê? Porque a verdade dói. Bem-vindo ao meu mundo. Eles ficaram frente a frente, respirações pesadas, a distância entre eles carregada de tensão. E então Magnus fez algo inesperado. Ele recuou, virou-se, e quando falou novamente, sua voz estava quebrada. Minha esposa morreu há 3 anos, disse ele baixinho. Ela se chamava Ingrid. Morreu no parto. O bebê, nosso filho, viveu 2 dias. Freja sentiu o ar escapar dos pulmões. Eu estava em Copenhague, continuou Magnus, ainda de costas, fechando um negócio. Ela entrou em trabalho de parto 6 semanas antes do previsto. Quando cheguei, ela já havia partido. Eu nunca pude dizer adeus. O silêncio que se seguiu era absoluto. Então sim, senhorita Nordström. Magnus virou-se lentamente e seus olhos estavam vermelhos. Eu me afastei do mundo, porque quando deixei de controlar tudo por um único momento, perdi tudo o que importava. E não vou cometer esse erro novamente.
Ele saiu da sala, deixando Freja sozinha com o peso esmagador da verdade que acabara de arrancar dele. Ela havia querido quebrá-lo, e agora que conseguira, sentia-se vazia. 2 dias depois, Freja encontrou o diário. Estava na biblioteca, escondido atrás de uma fileira de livros de botânica que ninguém tocava havia anos. Era um caderno de couro marrom, amarrado com um cordão de seda azul. Não havia nome na capa. Freja sabia que não deveria abrir, sabia que estava invadindo algo privado, mas abriu mesmo assim. A primeira página dizia Diário de Ingrid Vandenberg, primavera de 1822. Freja virou as páginas lentamente. A letra era delicada, inclinada, cheia de lupes elegantes. Ingrid escrevia sobre o dia a dia em Jägerspris, sobre os jardins que plantava, sobre os livros que lia e sobre Magnus. 15 de maio. Magnus partiu novamente para Copenhague esta manhã. Ele diz que é por negócios importantes, e eu acredito. Mas às vezes me pergunto se ele simplesmente precisa estar longe de mim, deste lugar, desta vida que construímos, que parece tão vazia. Freja continuou lendo, fascinada e horrorizada. 3 de julho. Estou grávida. Contei a Magnus ontem à noite. Uma coisa rara. Me abraçou e disse que estava feliz, mas viu o medo em seus olhos. Ele tem tanto medo de perder controle, de que algo dê errado. Às vezes penso que ele me ama à distância, como se tivesse medo de que, ao se aproximar demais, eu pudesse desaparecer. As páginas seguintes documentavam a gravidez, os medos de Ingrid, sua solidão crescente e sempre, sempre a ausência de Magnus, que viajava mais e mais. A última entrada era de outubro de 1822. 10 de outubro. As dores começaram. É cedo demais. Magnus está em Copenhague, fechando aquele maldito contrato de madeira. Enviei mensagem, mas não sei se chegará a tempo. Tenho medo, querido diário, tanto medo. Não do parto, mas de deixar este mundo sem que ele saiba o quanto o amei e o quanto desejei que ele ficasse. Não havia mais nada depois disso. Freja fechou o diário, as mãos tremendo. Lágrimas escorriam por seu rosto. Magnus não estava se punindo por ter perdido Ingrid. Ele estava se punindo porque acreditava que a matara, e talvez, de alguma forma terrível, estivesse certo. Freja guardou o diário de volta no lugar, mas sabia que carregaria aquelas palavras para sempre, porque agora entendia. Magnus não era cruel. Ele era um homem que havia perdido tudo e decidira que nunca mais permitiria que ninguém se aproximasse o suficiente para que pudesse perder novamente. E Freja, por algum motivo que não compreendia completamente, decidiu que não aceitaria isso. Ela decidiria quebrar aquelas paredes, mesmo que isso significasse quebrar a si mesma no processo. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas inegável. Freja parou de provocar Magnus durante as refeições. Em vez disso, começou a fazer perguntas, pequenas, cuidadosas, sobre os livros que ele lia, sobre as terras que administrava, sobre a história de Jägerspris. No início, ele respondia com monossílabos, mas gradualmente, quase contra a vontade, Magnus começou a falar. Sobre o sistema de rotação de culturas que implementara, sobre os inquilinos que dependiam das terras, sobre a dificuldade de manter uma propriedade desse tamanho com tão poucos funcionários. Freja ouvia, e então, cuidadosamente, oferecia opiniões. O senhor já considerou negociar diretamente com os moinhos de Copenhague? Eliminaria os intermediários e aumentaria os lucros. Magnus a olhou por cima do cálice de vinho, surpreso. E como sabe disso? Meu pai era comerciante, aprendi observando. Ele assentiu lentamente, pensativo. É uma boa ideia. Foi a primeira vez que ele admitiu que ela poderia ter valor, além de ser um problema a ser gerenciado. Na sexta semana,
Magnus pediu algo inesperado. Os livros contábeis da propriedade estão desorganizados, disse ele durante o jantar. Margrethe faz o melhor que pode, mas não tem formação em contabilidade. A senhorita se importaria de revisá-los? Freja piscou, surpresa. O senhor está me pedindo ajuda? Estou pedindo que seja útil. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas genuíno. Quando posso começar? No dia seguinte, Magnus levou Freja até o escritório. Uma sala no segundo andar que ela nunca havia visto. Era menor que a biblioteca, mas igualmente repleta de livros e documentos. Havia uma grande mesa de trabalho coberta de papéis, mapas das terras espalhados e uma janela que dava para os estábulos. Aqui, disse Magnus, colocando 3 grandes livros-razão sobre a mesa. Os últimos 3 anos. Preciso saber exatamente onde estamos financeiramente. Freja abriu o primeiro livro e imediatamente franziu a testa. A caligrafia de Margrethe era impecável, mas a organização era caótica. Receitas misturadas com despesas, datas fora de ordem, categorias indefinidas. Isto vai levar tempo, murmurou ela. Temos tempo, respondeu Magnus. Ele se sentou em uma poltrona perto da lareira, pegou um livro e começou a ler. Freja o olhou de relance, confusa. O senhor vai ficar aqui? Não confio que trabalhará sem supervisão. Eu poderia estar roubando seus segredos agora mesmo. Magnus virou uma página. Poderia, mas não está. E assim começou uma nova rotina. Todas as tardes, depois das lições com Margrethe, Freja ia para o escritório e trabalhava nos livros contábeis. Magnus sempre estava lá, lendo ou revisando correspondências, mas presente. No início, o silêncio era desconfortável, mas gradualmente tornou-se agradável, companheiral. Às vezes, Freja fazia perguntas sobre uma entrada estranha, e Magnus explicava. Outras vezes, ela apontava discrepâncias e ele tomava notas. Era colaboração silenciosa, mas era algo. E Freja percebeu que, pela primeira vez em meses, não se sentia sozinha. A carta chegou na 10ª semana. Niels a trouxe durante o jantar, entregando-a diretamente a Magnus. O selo era vermelho escuro, com o brasão que Freja reconheceu imediatamente. Conde Wilhelm Krabbe. Magnus abriu a carta, leu em silêncio. Seu rosto não revelou nada, mas Freja viu seus dedos apertarem ligeiramente o papel. Más notícias? Perguntou ela. Magnus dobrou a carta cuidadosamente. Krabbe está processando sua família por difamação. Ele exige que assine uma retratação pública ou tomará tudo o que resta da fortuna Nordstrom. O sangue de Freja gelou. Quando? Ele dá 1 mês. Se não receber resposta até lá, entrará com processo formal. Freja deixou cair o garfo. As mãos tremiam. Ele não pode. Isso destruirá. Eles não têm nada. Eu sei. Então o que faço? Magnus a olhou nos olhos pela primeira vez em semanas com algo que parecia emoção genuína. O que quer fazer? Freja respirou fundo. Quero provar que ele é um ladrão. Quero que o mundo saiba a verdade. Mesmo que custe tudo, especialmente se custar tudo. Magnus assentiu lentamente. Ele se levantou, caminhou até a janela, observando a neve que agora cobria completamente os jardins. Então vou ajudá-la. Freja levantou-se atordoada. Por quê? Magnus virou-se. Porque a senhorita não deveria ter que escolher entre a verdade e a sobrevivência. E por quê? Ele hesitou. Porque vi Ingrid ser silenciada demais. Por mim, pelas expectativas, pela sociedade. Não vou permitir que aconteça novamente. Era a admissão mais honesta que ele já fizera. Como? Perguntou Freja, a voz trêmula. Tenho conexões em Copenhague. Acesso a registros que Krabbe não pode falsificar. Vou investigar pessoalmente. Mas precisarei de tempo. Quanto? 2 semanas, talvez 3.
Freja assentiu. Então, vamos em frente. Magnus partiu 2 dias depois, levando apenas Niels e uma pequena mala. Antes de subir na carruagem, ele virou-se para Freja, que estava na entrada do castelo. Margrethe está no comando, disse ele. Siga as regras, não tente nada tolo. Como fugir? Um fantasma de sorriso passou pelos lábios dele. Como fugir? Ele entrou na carruagem, e Freja observou até que ela desapareceu entre as árvores cobertas de neve. E então, pela primeira vez em 10 semanas, ela estava completamente sozinha em Jägerspris. Os primeiros 3 dias sem Magnus foram estranhos. A casa parecia ainda mais vazia, se isso fosse possível. Freja continuou a rotina. Lições pela manhã, trabalho nos livros contábeis à tarde, mas não era a mesma coisa sem a presença silenciosa dele no escritório. À noite, ela se pegava esperando o som do piano, mas nunca vinha. No 4º dia, Freja tomou uma decisão. Ela desceu até o salão de música, empurrou as portas e sentou-se ao piano. Seus dedos tocaram as teclas hesitantemente. Ela não era virtuosa como Magnus, mas o pai lhe ensinara o básico. Tocou uma melodia simples, uma canção de ninar dinamarquesa que Henrik costumava cantar quando ela era criança. Quando terminou, viu Margrethe parada na porta, observando. Ingrid tocava essa música, disse a governanta suavemente. Freja virou-se. A senhora a conhecia bem? Margrethe entrou, limpando as mãos no avental. Cuidei dela desde que chegou a Jägerspris. Era uma moça gentil. Quieta demais, talvez, sempre tentando agradar ao duque. Ela era feliz? Margrethe hesitou. Ela o amava, mas não sei se era amada da forma que precisava. As palavras ficaram suspensas no ar. O duque se culpa pela morte dela, disse Freja baixinho. Eu sei, e não há nada que possa fazer para mudar isso. Margrethe a olhou diretamente. Mas talvez a senhorita possa. Antes que Freja pudesse responder, a porta da frente se abriu com estrondo. Passos rápidos, urgentes. Niels apareceu, coberto de neve, o rosto vermelho do frio. Senhorita Nordstrom, precisa vir. O duque, houve um acidente. O mundo parou. A carruagem havia quebrado o eixo a 15 quilômetros de Copenhague, jogando Magnus contra as pedras da estrada. Ele machucara as costelas e cortara a testa, mas insistira em continuar a cavalo até a cidade. Niels o trouxera de volta 3 dias depois, febril e delirante. Freja correu até o quarto dele. Magnus estava na cama, a camisa aberta revelando bandagens ao redor do tórax. Seu rosto estava pálido, suor escorrendo pelas têmporas. Ele murmurava algo incompreensível. Febre, disse Margrethe, torcendo um pano molhado. Começou ontem. Ele se recusa a descansar. Freja sentou-se ao lado da cama, pegando a mão de Magnus. Estava quente demais. Magnus, sussurrou ela. Você está em casa. Está seguro? Os olhos dele se abriram, desfocados. Ingrid? O nome foi como uma faca no peito de Freja. Não, disse ela suavemente. Sou eu, Freja. Mas Magnus não parecia ouvi-la. Ele agarrou a mão dela com força surpreendente. Sinto muito, murmurou. Sinto tanto. Eu deveria ter ficado. Deveria. Sua voz quebrou em um soluço seco. Freja segurou a mão dele com as 2 mãos, lágrimas escorrendo. Você não tem culpa, disse ela, sabendo que ele não a ouvia, mas precisando dizer mesmo assim. Ela sabia que você a amava. Ela sabia. Magnus fechou os olhos ainda tremendo. Freja ficou ao lado dele a noite toda, trocava os panos molhados, segurava sua mão quando ele se agitava, murmurava palavras tranquilizadoras que aprendera com a mãe. E em algum momento, perto do amanhecer, a febre quebrou. Magnus abriu os olhos, desta vez focados. Ele viu Freja, sentada ao lado da cama, exausta, o cabelo despenteado, os olhos vermelhos. Você ficou, disse ele, a voz rouca. Fiquei.
Por quê? Freja sorriu fracamente. Porque alguém precisava. Algo passou pelo rosto de Magnus. Gratidão, confusão e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Quando Magnus se recuperou o suficiente para se sentar, ele contou o que havia descoberto. Consegui os registros bancários do porto, disse ele, a voz ainda fraca. Crabbe não roubou apenas de sua família. Foram dezenas de comerciantes ao longo de 6 anos. Mais de 200 mil rigsdaler desviados. Freja segurou a respiração. É suficiente para processá-lo? É suficiente para destruí-lo, mas... Magnus hesitou. Precisará testemunhar. Diante do rei, do conselho, de todos. Será público, brutal. Eles a questionarão, tentarão desacreditá-la novamente. Não me importo. Porque se falharmos, Crabbe levará tudo. E você nunca terá outra chance. Freja segurou o olhar dele. Então não podemos falhar. Magnus assentiu lentamente. Não, não podemos. Eles passaram os dias seguintes se preparando. Magnus recuperava forças lentamente, mas trabalhava do quarto, revisando documentos, escrevendo cartas. Freja organizava as provas, criava cronogramas, ensaiava o testemunho. E à noite, quando Magnus finalmente conseguia descer para jantar, eles conversavam. Não sobre Crabbe, não sobre o caso, mas sobre pequenas coisas, livros, infância, sonhos que haviam abandonado. Eu queria ser escritora, confessou Freja uma noite. Escrever sobre mulheres que mudaram o mundo. Mas meu pai disse que era uma fantasia. Não é, disse Magnus. A senhorita já está mudando o mundo, apenas de uma forma diferente. Freja o olhou, surpresa. O senhor realmente acredita nisso? Acredito. E foi naquele momento, sob a luz fraca das velas, que Freja percebeu que estava apaixonada por ele. Na noite anterior à partida para Copenhague, Freja não conseguiu dormir. Ela desceu até o jardim, enrolada no chale de lã, respirando o ar gelado da meia-noite. A neve rangia sob os pés. O céu estava limpo, estrelas infinitas brilhando sobre as árvores negras. Não deveria estar aqui fora. Freja virou-se. Magnus estava parado na entrada, usando apenas a camisa e o colete, sem sobretudo. Nem o senhor, respondeu ela. Ele caminhou até ela e ficaram lado a lado, observando a propriedade silenciosa. Tenho medo, confessou Freja. Eu também. Do quê? Magnus virou-se para encará-la. De perdê-la. O mundo parou. Freja olhou para ele e viu nos olhos azuaço algo que nunca esperara ver. Vulnerabilidade, desejo, medo. Magnus... Ele deu um passo à frente, erguendo a mão, tocando suavemente o rosto dela. Seu polegar traçou a linha do maxilar, delicadamente, como se ela pudesse quebrar. Eu disse a mim mesmo que não me permitiria sentir isso novamente, sussurrou ele. Que não valeria a pena, que era perigoso demais. E agora? Agora sei que já é tarde demais. Ele a beijou. Foi suave no início, hesitante, como se testasse os próprios limites. Mas então Freja envolveu os braços ao redor do pescoço dele e o beijo se aprofundou, urgente, desesperado. Anos de solidão e dor se derramando em um único momento de conexão. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Amanhã, disse Magnus, a testa encostada na dela. Vamos enfrentar Crabbe. Vamos recuperar sua vida. E depois... Depois, ele sorriu. Foi pequeno, trêmulo, mas real. Depois, se ainda quiser, podemos construir algo novo, juntos. Freja fechou os olhos, lágrimas escorrendo. Eu quero. Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, 2 corações quebrados, encontrando cura um no outro. E pela primeira vez em meses, Freja acreditou que tudo poderia finalmente dar certo. Mas enquanto dormiam naquela noite, nenhum dos dois sabia que o Conde Crabbe já havia jogado sua última e mais perigosa carta,
e que a batalha pela verdade estava apenas começando. A viagem de volta a Copenhague levou 6 horas sob uma nevasca inclemente. Magnus e Freyja viajaram em silêncio. Mas não era o silêncio sufocante dos primeiros dias. Era o silêncio de 2 pessoas que carregavam o peso do que estava por vir. Freyja segurava a pasta de couro que continha todas as provas. Contratos falsificados, registros bancários, testemunhos escritos de comerciantes que Magnus havia secretamente entrevistado. Era pesada, não pelo papel, mas pelo que representava. "Está pronta?" perguntou Magnus quando os telhados de Copenhague apareceram no horizonte. "Não", respondeu Freyja honestamente, "mas vou fazer de qualquer forma." Ele pegou a mão dela entrelaçando os dedos. "Então faremos juntos." A audiência foi marcada para o palácio de Christiansborg, na sala do Conselho Real. Não era um julgamento formal, ainda, mas uma investigação preliminar conduzida pelo próprio rei Frederick VI, com a presença do Conselho de Ministros e representantes da corte, e do conde Wilhelm Krabbe. Quando Freyja entrou na sala, o conde já estava sentado, impecavelmente vestido, sorrindo com confiança arrogante. Ao lado dele, um advogado de aparência severa revisava documentos. Krabbe a olhou e piscou, como se compartilhassem um segredo divertido. Freyja sentiu náusea, mas manteve a postura ereta. Magnus caminhou ao lado dela até a mesa designada, e sua presença era uma âncora. O rei entrou e todos se levantaram. Frederick VI era um homem robusto na casa dos 50 anos, de olhos pequenos, mas penetrantes. Ele se sentou na cabeceira, gesticulou para que todos se acomodassem e folheou alguns papéis diante de si. "Estamos aqui", começou ele, a voz grave e cansada, "para resolver uma questão que tem perturbado a paz de nossa corte. Senhorita Nordström, a senhorita acusou publicamente o conde Krabbe de fraude e desvio de fundos. O conde, por sua vez, a acusa de difamação e instabilidade mental. Temos provas a apresentar?" Magnus se levantou. "Majestade, com sua permissão." O rei assentiu. Magnus abriu a pasta e começou a distribuir documentos aos membros do conselho. Freyja observava os rostos mudarem à medida que liam. Confusão dando lugar a choque, choque à indignação. "Estes são registros bancários oficiais dos últimos 6 anos, disse Magnus, a voz firme e clara. Mostram transferências sistemáticas de fundos de contratos de importação para contas pessoais do conde Krabbe. Ao todo, 207 mil rigsdaler desviados de 43 comerciantes diferentes." Krabbe levantou-se, o rosto vermelho. "Isto é absurdo! Esses documentos são falsificações." "Foram obtidos diretamente do Banco Real da Dinamarca", respondeu Magnus friamente, "com o selo e a assinatura do diretor. Majestade, se desejar, o diretor está disponível para testemunhar." O rei estudou os papéis em silêncio. O salão inteiro prendia a respiração. "Senhorita Nordström", disse Frederick finalmente, voltando-se para ela, "a senhorita tem algo a acrescentar?" Freyja levantou-se, as pernas tremendo, mas a voz firme. "Majestade, meu pai descobriu a fraude 3 meses antes de morrer. Ele estava reunindo provas, preparando-se para denunciar, mas morreu antes de poder fazê-lo. Eu terminei o trabalho dele, não por vingança, mas porque 43 famílias foram roubadas e ninguém mais estava disposto a falar." "Porque ninguém mais era tolo o suficiente", gritou Krabbe. "Majestade, esta moça é histérica. Ela perdeu o pai e criou uma fantasia para lidar com o luto. Seu próprio comportamento errático no jantar diplomático prova que ela é instável." "Instável?" A voz de Magnus cortou o ar como uma lâmina. "Ou inconveniente." Ele deu um passo à frente, encarando Krabbe diretamente. "O conde a chama de instável porque ela ousou questionar um homem de poder. Porque ela se recusou a ficar em silêncio quando viu injustiça. Mas os números não mentem, Krabbe.
Os registros não mentem, e se Vossa Majestade questiona o testemunho dela, então está questionando o meu. O silêncio que se seguiu era absoluto. O rei olhou para Magnus, depois para Freja, depois para os documentos. Conde Krabbe, disse ele lentamente, o senhor nega essas acusações? Completamente, Majestade. São fabricações. Então o senhor não se importará, interrompeu o rei, que eu ordene uma auditoria completa de suas contas pessoais e dos contratos sob sua administração? Krabbe empalideceu. Isso seria desnecessário. Ou coopera agora, disse Frederick, a voz dura como pedra, ou o prendo por obstrução de justiça e conduzo a investigação à força. Escolha. O conde abriu a boca, fechou, abriu novamente. Seu advogado sussurrou algo em seu ouvido. Krabbe afundou na cadeira, derrotado. Muito bem, disse o rei. Senhor Conde, seu título e posição ficam suspensos até a conclusão da investigação. Seus bens serão congelados, e se essas acusações forem confirmadas, o senhor enfrentará processo criminal completo. Ele bateu o martelo. Senhorita Nordstrom, suas acusações são consideradas fundamentadas. Seu decreto de tutela está dissolvido e sua reputação será publicamente restaurada. Esta audiência está encerrada. Freja não se lembrava de ter saído da sala. Não se lembrava de descer as escadas. A próxima coisa que registrou foi estar do lado de fora do palácio, o ar frio de fevereiro queimando seus pulmões e Magnus segurando seus ombros. Freja, respire. Ela obedeceu, inspirando profundamente. E então, de repente, começou a rir. Um riso histérico, descontrolado, cheio de alívio e descrença. Conseguimos, sussurrou ela. Meu Deus, Magnus, conseguimos. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, largo, que transformou completamente seu rosto. Conseguimos! Freja jogou os braços ao redor do pescoço dele e Magnus a ergueu do chão, girando-a uma vez antes de colocá-la de volta. Quando seus pés tocaram o chão, eles estavam rindo juntos, testa contra testa, respirações se misturando. Obrigada, disse Freja, séria agora, por acreditar em mim, por lutar por mim. Obrigado por me lembrar, respondeu Magnus suavemente, de que ainda vale a pena lutar. 2 meses depois, a investigação formal confirmou tudo. Krabbe foi preso, processado e condenado a 10 anos de prisão. Seus bens foram confiscados e usados para restituir as famílias roubadas. A família Nordstrom recebeu compensação completa e Lars foi readmitido na Academia Naval com honras. Birgitte chorou quando Freja voltou para casa pela primeira vez. Abraçou a filha com tanta força que quase doeu. Você estava certa, sussurrou a mãe. E eu sinto muito por não ter acreditado. Está tudo bem, mamãe, disse Freja, acariciando os cabelos grisalhos. Está tudo bem agora. Mas Freja não ficou muito tempo em Copenhague, porque sabia onde realmente pertencia. Magnus a pediu em casamento em uma manhã de março, quando a neve finalmente começava a derreter, e os primeiros brotos verdes apareciam nos jardins de Jägerspris. Eles estavam caminhando pela propriedade, como haviam feito tantas vezes durante aqueles meses estranhos e transformadores. Mas agora, tudo era diferente. Agora, eles caminhavam de mãos dadas. Magnus parou perto do lago, onde os cisnes começavam a retornar para o verão. Ele virou-se para Freja e ela viu nervosismo em seus olhos, algo que nunca pensara ver no Duque Magnus Vandenberg. Não sou bom com palavras bonitas, começou ele. Não tenho poesia, não tenho grandes gestos românticos. Magnus, mas tenho isto. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Dentro, um anel simples de ouro com uma esmeralda verde escura. Era da minha avó. Ela era uma mulher formidável, inflexível,
corajosa, me fez pensar em você. Freja sentiu lágrimas queimarem os olhos. Não estou pedindo que se case comigo porque é esperado, continuou Magnus, a voz trêmula. Estou pedindo porque não consigo imaginar minha vida sem você, porque você me ensinou que amar novamente não é trair o passado, que é possível, mesmo depois de tanto sofrimento, encontrar luz. Ele ajoelhou-se na grama molhada. Freja Nordström quer se casar comigo? Ela não conseguiu falar, apenas assentiu, lágrimas escorrendo livremente, e estendeu a mão tremendo. Magnus colocou o anel em seu dedo, depois se levantou e a puxou para um abraço tão apertado que ela mal conseguia respirar. Eu te amo, sussurrou ele contra os cabelos dela. Não sei como dizer direito, mas te amo. Eu também te amo, Freja conseguiu responder. Tanto. Eles se casaram em junho, em uma cerimônia pequena na capela de Jägerspris. Apenas família próxima e alguns amigos. Birgitte chorou durante toda a cerimônia. Lars serviu como testemunha, orgulhoso em seu novo uniforme naval. E quando o sacerdote os declarou marido e mulher, Magnus beijou Freja como se fosse a primeira e última vez. E Freja soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. 3 anos depois, Freja estava no jardim renovado de Jägerspris, observando Magnus ensinar a filha deles a plantar sementes. Astrid tinha 2 anos, cabelos loiro-acobreados como a mãe e olhos azuis sérios como o pai. Ela estava determinada a plantar todas as sementes sozinha, recusando ajuda com a teimosia típica de uma Nordström. Devagar, Magnus murmurava pacientemente, guiando as mãozinhas. Assim, muito bem. Freja sorriu. O homem que uma vez fora todo controle e rigidez, agora se ajoelhava na terra ao lado de uma criança, rindo quando ela acidentalmente jogava terra em seu rosto. Jägerspris havia mudado também. Os jardins estavam restaurados. Os quartos vazios agora abrigavam mulheres que haviam perdido maridos ou sido excluídas da sociedade, um refúgio que Freja administrava pessoalmente. Magnus ainda gerenciava as terras, mas agora com propósito renovado. E os aposentos de Ingrid haviam sido abertos. Freja os transformara em um quarto de leitura, com janelas grandes e plantas verdes. Não era esquecimento, era honra. Uma forma de dizer que o passado sempre faria parte deles, mas não os definiria mais. Magnus levantou os olhos e encontrou Freja observando. Ele sorriu. Aquele sorriso que ela trabalhara tanto para desenterrar. No que está pensando? Perguntou ele. Freja caminhou até eles, Astrid imediatamente correndo para seus braços com as mãos sujas de terra. Estou pensando, disse ela, beijando a testa da filha, que somos a prova de que o amor não salva ninguém. Magnus inclinou a cabeça, confuso, mas continuou Freja olhando para ele, nos dá razão para nos salvarmos. Ele estendeu a mão. Ela a pegou com a mão livre, Astrid aconchegada entre eles. E ali, sob o céu dinamarquês da primavera, 2 corações que haviam conhecido perda, dor e solidão, encontraram o que realmente importava. Não perfeição, não ausência de medo, mas a escolha todos os dias de permanecerem juntos, de continuarem lutando, de continuarem amando. E isso, descobriram, era mais do que suficiente. Anos depois daquela audiência no palácio de Christiansborg, os historiadores dinamarqueses ainda falam sobre o caso Nordström versus Krabbe, como um ponto de virada na forma como a sociedade via mulheres que ousavam desafiar o poder. Freja Vandenberg, nascida Nordström, escreveu suas memórias aos 60 anos, um livro que se tornaria leitura obrigatória para jovens moças que sonhavam em mudar o mundo. Ela nunca se arrependeu daquela noite em outubro de 1825, quando se levantou em um salão e escolheu a verdade sobre o silêncio. E Magnus? Ele viveu até os 78 anos, sempre ao lado dela,
sempre seu maior defensor. Na lápide dele, Frejá mandou gravar apenas isto. Ele aprendeu que amar não era perder o controle, era encontrar coragem. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe um comentário compartilhando seus pensamentos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias de amor, redenção e a força de nunca ficar em silêncio. Todos nós, em algum momento, precisamos ser lembrados de que nunca é tarde demais para recomeçar e que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale a pena.